Em nome de Cristo Jesus, aquele que veio para nunca mais nos abandonar. Amém. Amado irmão em Cristo, vira e mexe nós vemos notícias de abandono de crianças. E eu me pergunto como que uma mãe tem coragem de colocar o seu bebê dentro de uma caixa ou dentro de uma sacola e abandonar esta criança. O sofrimento que vem aos nossos corações quando nós pensamos do abandono nunca é um sentimento bom. Mas isso nos leva a uma reflexão. Será que nós também não abandonamos coisas que são tão importantes muitas vezes? Você abandonaria um filho? Você abandonaria os seus pais? Abandonaria o seu lar? O autor da carta aos Hebreus, ele nos deixa um alerta. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Para abandonar um filho, o marido, a esposa, abandonar amigos, abandonar os pais, se verifica e se questiona os verdadeiros motivos para fazer isso. Mas o autor da carta aos Hebreus, ele pede que não abandonemos as reuniões onde se estuda a palavra de Deus. Todos os dias nós vemos o surgimento de uma nova igreja por aí. Todos os dias uma nova placa aparece em qualquer lugar dizendo ser ali a casa de Deus. Há igrejas de todos os tipos, igrejas para todos os gostos. E na maioria delas se preza por pregar assuntos que agradam aos ouvidos das pessoas. A lei, ela não é importante. O que se importa, na verdade, é fazer as pessoas escutarem o que elas querem ouvir. E assim muitas igrejas distorcem a palavra de Deus e levam as pessoas ao engano e ao erro. E sendo enganados, acabam abandonando a igreja na qual se preza pelo ensino correto da palavra do Senhor. Se nós formos analisar a nossa época, nós vemos que as pessoas estão cada vez mais presas àquilo que é interessante para elas. As pessoas estão cada vez mais presas aos seus interesses aqui neste mundo. As pessoas estão cada vez mais presas aos seus próprios interesses pessoais e aos seus bens materiais. E a procura da aquisição de bens acaba afastando umas pessoas de outras. O apóstolo Paulo diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos que por aí se intitulam bispos, apóstolos, gostam muito de falar na aquisição de bens materiais. Gostam muito de enfatizar o bem-estar aqui nessa vida. E pela distorção da palavra de Deus, eles fazem com que muitas e muitas pessoas se esqueçam da maravilha que é a verdadeira herança eterna, a verdadeira alegria de termos a felicidade de juntar tesouros no céu e não aqui. Eles fazem com que as pessoas se esqueçam da mensagem primordial da Bíblia: Jesus Cristo, o nosso Salvador. Infelizmente, não é tão incomum vermos pessoas abandonando suas famílias, abandonando seus relacionamentos, abandonando coisas importantes na sua vida. Mas muito mais comum do que isso é a tendência que as pessoas têm de abandonar o costume de assistir às reuniões da igreja. Desde Hebreus nós vemos que é comum as pessoas deixarem de participar dos cultos, dos estudos bíblicos, dos departamentos, das oportunidades que temos de estar próximos à palavra do nosso Senhor. Para se abandonar um filho, abandonar os pais, os amigos, sempre vai ter um motivo forte por trás disso. Mas o abandono à casa de Deus, ao local de oração, é simplesmente algo que muitas vezes não tem um motivo. O fato do abandono à casa de Deus, ele é real. Ele é visível aos nossos olhos. E nós temos, infelizmente, visto a Igreja de Jesus Cristo se esvaziando dia após dia. Qual o motivo para isso? Muitas vezes não há. Mas hoje eu não quero falar sobre aqueles que abandonaram a igreja. Hoje eu quero falar com você, meu querido e amado irmão. A você que está aqui neste momento escutando esta mensagem, para fazer você refletir sobre o conselho do autor à carta aos Hebreus, de você não abandonar o costume de assistir aos cultos
e também de participar das oportunidades que você tem de ouvir a palavra de Deus. A nossa igreja, ela dá muitas oportunidades para que você tenha contato e intimidade com o seu Salvador. Nós temos estudos bíblicos, nós temos os nossos departamentos, nós temos as oportunidades onde o Senhor vem até você por meio do seu Espírito Santo. Muitos talvez tenham outras prioridades, mas não sou eu o pastor que está dizendo que vocês devem priorizar as atividades da igreja. A minha tarefa como mensageiro do Senhor é alertá-los para o erro e os perigos que há em consequência ao abandono à casa de Deus. Mas quem diz isso é o próprio Senhor. É o próprio Deus que pede que não abandonemos o local do estudo de sua palavra. E o porquê Deus pede isto? Porque Deus sabe que todos nós somos tentados diariamente a nos afastarmos da sua palavra. Não nos importamos de buscá-la para que seja o alimento de nossa fé. E é por isso que Deus faz exortações práticas para o nosso viver aqui neste mundo, pelo qual Jesus deu a sua vida. O ambiente em que os cristãos hebreus viviam era um ambiente que estava carente. Os cristãos hebreus, a quem a carta aos hebreus foi escrita, eram cristãos que estavam sendo perseguidos e muitas vezes eram até mesmo mortos por causa de sua fé. E por isso muitos acabavam desanimando e acabavam também, consequentemente, abandonando a verdadeira fé. E diante deste desânimo, deste abandono, o autor, a carta aos hebreus, traz à mente dos cristãos pensamentos de esperança. O autor, ele fala na sua carta que no Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote tinha acesso a Deus. O lugar santíssimo era a representação do lugar onde Deus habitava. E nós não tínhamos acesso a este lugar por causa dos nossos pecados. Mas agora, o autor da carta aos hebreus nos diz: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Aquele lugar que antes era reservado apenas para o sumo sacerdote, agora ele está disponibilizado a cada um de nós por causa da obra redentora de Jesus. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Está lá escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Então vejam só, meus amados irmãos, Jesus, ele não nos abandona. Jesus, ele nunca nos abandona. E por isso, não vamos nós abandonar o nosso Deus. Vamos buscar sempre estar na sua casa, mostrando a gratidão pelo seu amor, pelo seu perdão, valorizando a sua palavra. Não vamos abandonar as reuniões, pois é aqui que nós recebemos a graça do Senhor. É pelos meios da graça, batismo, santa ceia e pregação da palavra, que recebemos o perdão que Cristo conquistou para todos nós com a sua morte na cruz. Somente em Cristo, na graça de Cristo, é que nós podemos receber este perdão. E é exatamente essa esperança que o autor de Hebreus quer transmitir aos nossos irmãos desanimados, que escutavam aquelas palavras. Aqueles irmãos que estavam abandonando o costume de reunir-se no templo. Ele diz: essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém segura o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. E quando lemos o versículo 25 do nosso texto hoje, não abandonemos, como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões, pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Quando lemos este versículo, em outras palavras, nós estamos dizendo: meu querido e amado irmão, não abandone aquele que nunca te abandona. Não abandone aquele que não abandona você. O nosso Senhor e Salvador Jesus, ele nunca nos abandonou. E assim disse o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses: ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. E ao subir aos céus vitorioso, Jesus ainda nos promete: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele não nos abandona. A cada novo dia nós somos acompanhados por Jesus, que nos oferece e nos dá forças pela sua palavra, pelo seu corpo e sangue que nos é oferecido na ceia,
para que nós, pecadores, resistamos a toda e qualquer tentação, principalmente a tentação que nós temos de abandonarmos o costume de estar na igreja, abandonar o costume, o bom costume, de estarmos em união com os nossos irmãos, louvando, adorando e prestando nossa honra àquele que nunca nos abandona. Quando somos exortados a não abandonar o nosso lugar de reunião, é porque aqui, na comunhão dos cristãos, Deus está nos chamando como sua família para nos dar o perdão de todos os nossos pecados. Na cristandade, Deus nos concede pela sua palavra o perdão que nenhum de nós fez ou faz algo para merecer. A exortação para não abandonar as reuniões é, portanto, um convite amoroso a cada um de nós para estarmos sempre presentes na casa do Pai. É aqui na casa do Pai, na casa de nosso Deus, que somos encorajados a permanecermos firmes e inabaláveis em nossa fé. E somos convidados por Deus também aqui na sua casa a animar os nossos irmãos que estão caindo nesse costume de abandonar uma coisa que é tão importante em seu viver. E esse convite de Deus, esse convite do nosso Pai Celeste, ele é estendido a nós com uma grande urgência. Ele é estendido a nós para que neste momento nós possamos ir em busca dos nossos irmãos afastados. Nós temos muitos irmãos que não estão participando das atividades. Nós temos muitos irmãos de nossa congregação que são membros afastados. Mas nós nunca podemos esquecer que o dia do juízo final está chegando. E o que acontecerá com esses irmãos se Jesus voltar e eles continuarem no costume de abandonar aquele que não nos abandona? Nós, como igreja cristã, nós temos uma tarefa urgente e temos também a oportunidade de refletir sobre a volta de Cristo. Vale pensar em nós, com certeza, nas oportunidades que nós temos de alimentar a nossa fé, alimento esse que é dado e oferecido por Deus aqui na sua igreja, mas vale também lembrar e pensar em tantos outros que infelizmente desanimaram e abandonaram a casa de Deus. Que bom que hoje você, meu querido e amado irmão, está recebendo o convite para não desanimar e recebendo a pregação da palavra para o fortalecimento da tua fé, para que você se anime e que você também possa animar aqueles que estão desanimados. Mas antes de animarmos, é bom saber que nós primeiramente temos que ser animados na certeza do amor e do cuidado de Deus em Jesus Cristo por cada um de nós. E isso só vai acontecer quando você tiver intimidade com a pregação da palavra. Quando você está na casa de Deus e sabe dizer que isso de fato é uma prioridade na sua vida como cristão. Quando você valoriza a casa do Senhor, quando você faz de estar presente no culto, nos estudos, nos departamentos, algo que é prioridade no seu viver, você tem aí o seu novo costume. Então, meu amado irmão, nunca esqueça que nós não somos abandonados por Deus. Talvez alguém esteja passando por uma triste tribulação neste momento. Talvez alguém esteja enfrentando uma dificuldade, como Paulo diz na carta aos Romanos. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Será que são os sofrimentos que eu estou passando, as dificuldades? Será que é a perseguição por causa de minha fé? Às vezes fome, pobreza, perigo ou morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de Ti, Senhor, por causa de Ti, ó Cristo, nós estamos em perigo de morte o dia inteiro. Nós somos tratados como ovelhas que vão a caminho do matadouro. E em todas essas situações, por mais difíceis que sejam, nós temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Em Jesus, meu amado irmão, nós estamos guardados. Em Jesus, nós somos animados para podermos ver que Ele não nos abandona mesmo em meio a estes desafios, para que a gente possa animar aqueles que estão desanimados, que a gente possa motivar a fazer com que este irmão que está afastado volte ao convívio da igreja. E por isso, meu querido e amado irmão, o meu pedido como pastor da Igreja de Cristo Jesus é: não desanime, não abandone a casa de nosso Deus, não abandone aquele que nunca te abandona. Em toda e qualquer situação, seja alegria ou tristeza, nunca esqueça que Jesus sempre vai estar ao teu lado. Em toda e qualquer situação, aproveite a oportunidade para dar testemunho da tua fé, o testemunho do nosso Deus que em Cristo nunca nos deixa sozinhos.
E eu lembro mais uma vez o versículo 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que nós sabemos que o dia do juízo final está cada dia mais perto, o dia está chegando. Não vamos abandonar aquele que enche o nosso coração com sabedoria, força, fé, coragem, ânimo e esperança. Cristo em nossos cultos, por meio de sua palavra e sacramento, irá nos fortalecer, irá nos perdoar e irá nos fazer filhos de Deus, herdeiros da vida eterna. Que continuemos firmes e fiéis até o fim. E teremos muitas coisas que precisam ser feitas aqui em nossa congregação. E nós contamos com aqueles que não abandonam o seu Deus. Você é o primeiro que tem que se dispor a não abandonar aquele que nunca te abandona. E vindo à casa do Pai, Ele te abençoará para que outros sejam abençoados por meio de você. Que o Deus que nunca te abandona continue te guiando e te abençoando. Que o Deus que nunca te abandona firme essa mensagem em seu coração. E que o Deus que não abandona os seus nos una como igreja, como comunhão dos santos, como aqueles que têm o prazer de estar próximos à palavra e ao sacramento. Que Deus assim nos conceda. Amém.